Bom, eu quero falar um pouquinho sobre as contas públicas agora. O governo fechou o primeiro semestre com um rombo de mais de 42 bilhões de reais. Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Maurício Takahashi. Professor, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de saber a sua análise se esse rombo já era esperado diante da mudança de governo, daquilo que foi prometido por Lula enquanto a campanha eleitoral ainda estava em andamento e de programas que foram retomados e turbinados, como Bolsa Família e também os gastos com precatórios, por exemplo. Seja muito bem-vindo. Olá, Ivan. Professor Maurício Takahashi travou ali na entrevista. Daqui a pouco nós vamos tentar retomar então a conversa com ele para entender um pouco mais sobre os motivos desse rombo nas contas públicas no primeiro semestre do governo atual. Pode? Vamos lá então com o professor. Professor, eu acho que agora a gente consegue te ouvir. Conseguimos. Ok, Evandro. Vamos lá. Muito obrigado. Tá me ouvindo bem? Opa, tá tudo ok? Pode continuar. Então tá certo. Então, o que acontece? Vamos lá. Nós tivemos aqui uma comparação interanual, com o governo central, uma piora de 60,2 bilhões, e é uma questão de queda de arrecadação dos governos regionais. Então, isso contribui aí, tanto do governo central quanto do governo regional, uma questão do resultado aí das contas públicas, uma piora com resultado primário aí de 1,8 bilhões. Então, nos 12 meses encerrados agora, em julho, que o reporte que saiu agora na sexta-feira, então a gente acumulou um déficit primário de 24,270 bilhões, correspondente a 0,24 aí do PIB. Então, o que está acontecendo? Uma queda de arrecadação, principalmente se a gente for fazer uma síntese, uma queda de arrecadação, isso nas instâncias federal, estadual e municipal, e uma queda uma queda aqui de arrecadação nas nossas 3 instâncias e uma questão de repasse, O segundo ponto que é assim a concessão aí das usinas da Eletrobras e todos os pontos que foram colocados aí em relação ao ano passado, nós temos uma queda do repasse e aí essa queda da arrecadação de uma forma geral aqui de uma conta consolidada. Professor, a gente está falando, do ano passado, no mesmo período, o governo federal registrou 54 bilhões de reais de superávit. Então, os motivos seriam, entre outros, a privatização da Eletrobras, então entrou a grana dessa privatização, e também o repasse dos dividendos do BNDES. Enfim, isso aí contribuiu. Agora, mesmo se a gente tivesse tirado essas duas questões, ainda assim, o governo federal, no ano passado, teria um resultado positivo, talvez não tão grande, mas mesmo assim positivo. Justamente porque naquele momento a arrecadação também estava melhor que nesse mesmo período de 2023? Exato. Existe uma situação, apesar dos nossos ventos favoráveis, isso é bom se ressalte, existe uma questão de curto prazo. Enfim, quando a gente olha para curto prazo, a gente precisa olhar em macro economia para o que está acontecendo no mundo. E isso é bastante importante destacar, que nós tivemos aí uma situação de eventos relevantes, uma pandemia, nós tivemos uma situação de invasão da Ucrânia, aumento de tensão China-Taiwan, que a gente teve o quê? Quebra de cadeias globais, quebra de cadeias globais ótimas, e aí elas estão numa situação subótima. O que acontece? Dessa forma, a gente tem uma situação de atividade econômica um pouco que estava, enfim, está comprometido do ponto de vista externo. Aí, do ponto de vista interno, o que acontece? É interessante e importante a gente falar não somente de uma política de curto prazo, mas uma política de longo prazo, a qualidade do gasto do Estado. Tá? Eu não vou colocar de governo para a gente pegar e não colocar um mandato ou outro, assim, a questão de qualidade de gasto do Estado. Então, isso é uma coisa bastante importante. E aí, nessa situação, a gente tem realmente, nós temos um vento favorável que está acontecendo, então a gente está
tendo uma queda do desemprego, nós temos uma situação cambial favorável, nós temos uma situação de juros, e aí eu quero também só colocar um ponto, Evandro, porque é importante falar. Os corpos técnicos do Ministério da Fazenda, os corpos técnicos, né, profissionais de carreira do Banco Central, é uma decisão técnica, não é uma decisão política. Não dá para a gente pegar e ficar assim, ó, já temos um rating favorável, sim, temos um rating favorável, mas o que acontece? Todos esses fatores e muito mais são considerados por essas casas, e o Banco Central, ele está falando o quê? Da política monetária, a política fiscal, entendeu? Ela inspira alguns cuidados. Então, nós estamos falando hoje aqui, na nossa conversa, da política fiscal, a questão da arrecadação, e aí você estava me perguntando no começo a respeito dos gastos do governo. Então, sim, a qualidade com programas como dos Bolsa gastos... Família, por exemplo, os precatórios também, né? Sim, esses pontos, eles realmente eles têm um impacto social importante, eles não exatamente afetam os grandes gastos do governo em termos de PIB, porém, o que nós estamos percebendo? As estatais estão começando a dar prejuízo, mas de um prejuízo bastante importante. Então, é uma atenção que tem que ser dada, né, sobre o ponto de vista de gestão das estatais, que poderiam ter uma parte de arrecadação e melhorar a situação de arrecadação, e também a questão da atividade econômica. No ponto marginal, eu estou dizendo que, se a gente pegar as comparações, apesar de nosso PIB estar aqui, felizmente, ele já está contratado 2,1%, né, de crescimento do PIB, ele já está contratado. Mas a gente olhar na margem, o que acontece? Existe uma desaceleração da economia de curto prazo. Essa desaceleração, né, precisamos dar uma olhada. No curto prazo, a gente depende do mercado externo, ok? No longo prazo, nós estamos dependendo das nossas reformas, que agora em agosto, setembro, nós estamos nas expectativas do que vai acontecer com a situação tributária, e aí, assim, a gente colocar e ter mais clareza na situação tributária, e a reforma administrativa, ela de curto prazo também não tem os efeitos imediatos em caixa, mas ela tem o quê? Uma sinalização do rumo que deve ser tomado. Professor, o governo disse que espera fechar este ano com um rombo menor do que 100 bilhões de reais. Então, a gente teve 42, se isso se repetir agora no segundo semestre, deve fechar em torno de 80, 90 bilhões de reais. Mas eu quero saber do senhor se a redução da taxa básica de juros, né, que hoje está em 13,75%, além de auxiliar na questão do consumo, ela pode também, de alguma forma, fazer com que o governo organize melhor as suas contas por causa da dívida e dos juros que ele paga diante dessa dívida? Então, sim, que é uma questão bastante complexa e multifatorial. Eu vou tentar fazer uma parte do resumo. O que vai acontecer? Sim, quando você fala, olha, uma queda dos juros, não nos esqueçamos que queda de juros, ela mexe numa série de situações. Ela tem um controle da inflação e também referência de outras taxas, ou seja, da atividade econômica, controle do crescimento econômico, atração de investimentos estrangeiros e o controle cambial, né, por si. Então, esses últimos dois aqui, atração de investimentos estrangeiros, depende de uma segurança, e aí isso de uma segurança do país, e o rating do país tenta refletir alguma coisa nesse sentido. O controle cambial, né, na verdade, ele é por diferencial de juros. E esse diferencial de juros, nós precisamos olhar o quê? Não para a taxa aqui do Brasil. Então, é uma taxa lá dos Estados Unidos, mais o spread de risco, mais a nossa situação do tentar achar o juro neutro. O juro neutro, para cravar o juro neutro, nós não temos consenso isso no mercado. E isso não dá para a gente ficar. O que eu gostaria de dizer, que é um número técnico, que precisa que os técnicos do Banco Central, e aí a confiança novamente aí, no Banco Central e em sua autonomia, sim, que pode pegar e falar em relação ao que foi calculado e as suas premissas em termos de juros neutro, para que efetivamente a questão fiscal, o juro neutro ou a taxa de juros está alta por uma questão de controle de preço, sim, e isso se deve
principalmente porque por uma situação fiscal. É o governo que vai fazer esta... lá que é o cerne. Se você gasta mais do que você arrecada, o que acontece? Você precisa emitir título. Se você emitir título, a taxa de juros está atrelada aí. Então não adianta a gente pegar e ficar, enfim, né, algumas declarações aí meio de rusgas de um número técnico e de um número importante que precisa de reformas, e essas reformas vão acontecer. Não é lá no Executivo, talvez seja lá no Legislativo. Para que a gente precisa das reformas estruturais aqui. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Maurício Takahashi, obrigado pela conversa neste fim de semana. Tenha um ótimo sábado. Eu agradeço, Cine. Um abraço. Um abraço.